cirurgia plástica estética em adolescentes. Sobre isso, eu convidei para conversar com a gente 2 cirurgiões plásticos do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Fábio Nakashi e Dr. Antônio Herman. Muito obrigado pela presença de vocês. Quais são as principais cirurgias estéticas executadas em adolescentes? Podemos enumerar a rinoplastia, a cirurgia plástica mamária, tanto de aumento quanto redutiva, e também a lipoaspiração. A cirurgia também de orelha em abano? Aí é uma cirurgia que tem um lado estético, é difícil definir se é reparador ou não. É uma cirurgia que normalmente temos feito, às vezes, em crianças de 7 anos, pela pressão que existe social no meio escolar. Como é que é o comportamento de um cirurgião plástico que é procurado por uma criança com a sua família? Porque até os 18 anos tem que ter uma autorização do responsável. Como é que é o comportamento do cirurgião plástico nesse momento? Primeiramente, eu acho que se o cirurgião plástico percebe que essa criança é instável, ele pode pedir ajuda de outros colegas, como psicólogos, psiquiatras. Uma avaliação na hora superficial, a gente pode perceber se essa criança está querendo realmente fazer a cirurgia ou se ela está sendo envolvida pela ansiedade dos pais. E isso é bom que seja separado. A partir daí, essa criança deve colocar claramente o que incomoda, quais são os objetivos que ela tem, e para que a gente possa avaliar se essa queixa é pertinente ou se não é. Se você se depara com uma criança com seus pais ou com os responsáveis querendo fazer um procedimento ou no nariz ou na mama, enfim, e você percebe que, vamos dizer, não teria indicação, é muito difícil dizer indicação de uma cirurgia estética. Como é que você vai se comportar sabendo que, se você não fizer essa cirurgia, outros farão, mas não tem indicação correta? Já aconteceu comigo, moças querendo uma prótese de aumento. Eu veementemente contraindiquei, já me deparei com elas sendo operadas por outros profissionais, pela minha recusa. Mas eu, pelo menos, fiquei tranquilo. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Em geral, o que a gente faz a gente tem alguns moldes no consultório com vários tamanhos e a gente pede que ela experimente alguns tamanhos e força para que ela perceba que aquilo é muito grande, que aquilo é inadequado para ela. Se ela aceita bem que isso é melhor que seja um pouco menor, ótimo. Se ela insiste em algo que não é bom, é como o Flávio falou, a gente não opera e coloca para os pais claramente o porquê não. E se ela quiser consultar um outro colega, enfim, fica à vontade. Adolescente que faz cirurgia estética, existe muito arrependimento dele se torna um adulto? Olha, eu percebi no meu consultório grandes arrependimentos. Eu não tenho uma estatística, mas existe, como tudo na vida, você pode se arrepender por tomar uma decisão errada. Mas no momento que eles procuram, a determinação é tão grande, mas tão grande que não tem como segurar um jovem que quer fazer um procedimento estético. É obrigação do cirurgião plástico usar pelo menos 1h, 1h15 de uma consulta, colocando exatamente qual é o objetivo da cirurgia e a expectativa do paciente. Se objetivo e expectativa se juntam, tá ótimo. Se existe uma diferença muito grande entre uma e outra, não se opera. Não está na hora, o paciente não está maduro, alguma coisa leva a crer que isso não vai ser bom para o paciente. É um momento de tensão e de alegria para o paciente e para os seus familiares. Agora, existem complicações, existe infecção, existe necrose, existe maus resultados, não só estéticos, como clínicos. Como é que você previne um paciente adolescente e seus familiares que pode ter infecção, pode ter necrose, pode ter rejeição? A gente tem que explicar absolutamente tudo, inclusive alertar para as complicações imediatas e as complicações futuras, principalmente no caso da prótese de silicone.
E tudo isso tem que ser explicado, muito bem explicado, para que o paciente possa tomar a decisão correta. A explicação, a previsibilidade do resultado, com ilustrações, fotografias, detalhes das possíveis complicações devem ser explicadas. Muitas vezes os pacientes passam batido por isso, falam, pode fazer, estou determinado a fazer, mas você explicou e existe até um informe consentido, que é uma boa prática também, que tem sido muito utilizada. Como clínico, o clínico sempre pensa no pior. Nós sabemos que existem complicações, existem problemas relacionados ao silicone, mesmo com todos os cuidados, o silicone no organismo. Eu acho que a primeira coisa importante é entender que o elemento silicone, ele não é lesivo ao organismo. O que importa é a interface entre o silicone e o ser humano. Então, a cápsula que o indivíduo faz em volta da prótese de silicone e o líquido que fica geralmente entre uma e outra forma um ecossistema que, quando a pessoa pode ter uma infecção de garganta, qualquer outra coisa, ela pode povoar aquele sistema com um organismo e, a partir dali, aquele organismo batendo e brigando com o corpo vai fazendo com que a pessoa vá provocando reações imunológicas até o ponto em que ela comece a fazer um anticorpo contra si mesma. Mas o vilão não é o silicone. O vilão é a interface, é a forma com que o ser humano se isola da prótese. É isso que às vezes pode causar doença ou fazer com que as coisas não vão tão bem como deveriam. Meus amigos, a pressão que a rede social faz sobre o adolescente, sobre se imaginar como alguém, se imaginar com o rosto de alguém, se imaginar com a força de alguém, se imaginar como alguém que tenha como ídolo. Como é que um cirurgião plástico vai se comportar diante disso? Hoje, com o advento das redes sociais, existe uma imposição de novos padrões de beleza. E só para exemplificar, por exemplo, no começo da minha carreira, nos anos 80, não se colocavam próteses tão grandes. No entanto, além da evolução do conceito de beleza, que é um dado cultural, a rede social tem colocado, principalmente o Instagram, modelos muitas vezes inatingíveis, e isso causa uma angústia muito forte e motiva essas pessoas, muitas vezes emocionalmente maturas, até gente adulta, a buscar um padrão inatingível. Então, eu vejo que a rede social tem agido muito nesse sentido. Hoje as pessoas se preocupam muito em ter uma imagem e, como o Fábio falou, por exemplo, hoje um padrão de beleza é que as pessoas possam ter lábios mais espessos. E o adolescente que está se formando, ele acha que esse é o padrão que ele tem que ter. E ele vai atrás disso sob qualquer pretexto e injetando coisas que muitas vezes vão causar problemas no futuro. Essa pressão de bullying e essa pressão de imagem vai causando uma destruição muitas vezes, do equilíbrio daquele adolescente. Então eu gostei demais de conversar com 2 cirurgiões plásticos corretos e éticos do Hospital Sírio-Libanês sobre cirurgia estética em adolescente, que é um pessoal que ainda está formando a personalidade, está formando a visão própria. E por isso que fizemos esse tema. Muito obrigado, Antônio Hermann. Muito obrigado, Fábio Nakashi. Obrigado. Em 70% das pessoas têm alguma queixa relacionada ao sono. Isso acontece porque a gente tem diferentes distúrbios do sono. Tanto os homens como as mulheres, em qualquer faixa de idade, aumenta o peso e infiltra a gordura na faringe. A garganta fica mais fechadinha à noite, quando as pessoas estão mais obesas. Quando emagrecem, pode melhorar. Tem a postura na cama. Muita gente dorme de maneira errada. O ser humano, nenhum mamífero foi feito para dormir de barriga para cima. Nós devemos dormir de lado. Se inscreve em nosso canal e ative as notificações.